Olá, leitores. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Tudo bem, gente? Então, eu sei que não entrou ninguém ainda, mas eu vou logo começar, porque a live do Instagram ela é objetiva. Então, eu vou falar hoje sobre Porto Seguro. Quem entrar aí, depois me fala se tá ouvindo bem, se tá conseguindo escutar direitinho. Que eu vou ficando de olho nos comentários aqui. Porto Seguro foi um livro que eu escrevi mais ou menos, que eu tô pensando em começar a escrever há mais ou menos um ano. E é um livro bem diferente de todos os que eu escrevi na minha vida. Ele é um drama, ele não chega a ser um romance, então ele tem muitas nuances dele, né? Que é o quê? Alguns dilemas, eu abordo transtornos mentais também, o que não é muito comum da gente ver em livros, né? E tudo começou, na verdade, quando eu li um livro chamado O Homem do Quarto Andar, da Monique Machado, e esse livro ele falava sobre esquizofrenia. Me interessei pelo assunto, comecei a pesquisar. A princípio foi uma pesquisa muito... Como é que eu vou explicar para vocês? Uma pesquisa muito superficial, entendeu? Eu só queria saber para poder colocar no livro, porque o pai da minha protagonista tem esquizofrenia, então foi superficial no início, foi aquela coisa assim, só por fazer. E o livro tem uma base real, ele é baseado numa história real. Eu peguei elementos reais da minha própria vida. E a princípio também era para ser um livro sobre... com a base real na minha vida só. Só que aí eu comecei a recolher depoimentos, eu comecei a... Eu me perdi aqui, gente, eu tô nervosa, minha primeira live sozinha. Eu comecei a procurar outras coisas para que o livro não ficasse só naquela redundância da história da Anne, porque o Fernando também precisava de conteúdo. Então, Porto Seguro é um drama cristão que conta a história da Anne. A Anne é uma enfermeira, ela é formada em enfermagem, ela é pós-graduada em enfermagem psiquiátrica e ela está trabalhando na ala psiquiátrica de um hospital quando ela conhece a Sandra, que é a superiora dela, né? Ela é psiquiatra. E... Desculpa, gente, é que meu fone coisou aqui. E o que acontece? Ela está trabalhando lá e ela recebe uma proposta para cuidar de uma pessoa. Até então ela não sabe quem é. A chefe dela tem muita confiança nela e convida ela para ir numa determinada empresa que elas, né, que a chefe dela é amiga da família. E aí que entra o Fernando, que ele é o protagonista do livro em si. Deixa eu só verificar se tem algum comentário aqui, que eu não sei se entrou alguém ainda. Tem não? Não? Tá. Então, e aí o que acontece? Ela chega nessa empresa e ela ouve falar no Fernando, que é, na verdade, o protagonista do livro. O Fernando é a razão do livro existir. Então, é um drama sobre a vida dele. Ela recebe essa proposta para trabalhar nesse local e o que acontece? Ela aceita. O Fernando, ele sofre de 2 tipos de depressão que eu precisei pesquisar muito, que é a depressão psicótica e a catatônica. A depressão psicótica, gente, ela é como se fosse uma esquizofrenia, só que ela não é crônica. Então ele tem alucinações em relação ao humor dele, ou seja, da depressão psicótica aquela coisa da síndrome de Cotard, que é o que? Você pensar que você tá morto.
você pensa que você tá apodrecendo por dentro. Ele era uma pessoa que levava uma vida 100% normal, era casado, tinha filhos, tinha convívio com os irmãos e o pai. E aí ele acabou do nada, depois de uma viagem do filho, entrando em depressão. Começou com a primeira tentativa de suicídio, depois vieram as alucinações, e aí que vem a depressão catatônica, que é o quê? Uma perca de contato com a realidade. Então ele não fala, ele não interage, ele ficou tipo num estado vegetativo, mas ele tem consciência de onde ele tá, ele só não responde aos estímulos. Então se tu falar com ele não vai te responder. Se tu disser alguma coisa pra ele não vai saber distinguir o que você tá falando pra ele. Ele não vai te responder nada. Tu pode deixar, vamos supor, ele não se movimenta sozinho. Ele não anda sozinho, ele não come sozinho, ele não faz nada sozinho. Então, se tu deixar ele sentado numa cadeira igual essa que eu tô aqui, com a mão assim na mesa, ele vai ficar do jeito que tu deixou. Tu pode deixar ele 3 dias assim. Quando tu voltar, ele vai estar do mesmo jeito. Pessoas nessa condição têm mania de fazer necessidades fisiológicas na cama, né? Então, é um cuidado muito grande que exige. E aí contrataram inicialmente a enfermeira Carla. Eu tô dando só um resumo de antes do livro, tá, gente? Antes da chegada da Anne. Eu não vou dar spoiler do livro aqui pra vocês. Tudo que eu tô falando tá na sinopse. Então, podem ficar tranquilos que não teremos spoiler, tá bom? O livro, contrataram inicialmente a enfermeira Carla, era uma alemã, que começou a cuidar dele durante 5 anos. Durante esse tempo, esse período aí, ela acabaram descobrindo negligência da parte dela, né? Ela maltratava ele, ela agredia ele verbalmente, ela amarrava ele para dormir. Eu peguei esse caso, na verdade, de um documentário, de um noticiário que eu vi, e também parece que de uma pessoa que eu tive contato. Não posso mencionar o nome, não posso falar quem é, mas isso de fato aconteceu aqui na minha cidade, de uma mulher que trabalhava com uma pessoa como enfermeira, chegou a ser presa e deportada de novo para a Alemanha depois de ter maltratado vários pacientes, tanto no Brasil quanto no país dela. Então, o livro é basicamente isso. Descobrem, a família dele descobre, demitem ela, e é aí que entra a Anne. Então, é nessa hora que entra a Anne. A Anne entra na vida dele ali, né, como enfermeira. E é aí que a família dele, deixa eu só dar uma conferida aqui, gente. Descobre que tá, não tem nada aqui por enquanto. Oi. Então, o que acontece? A família dele contrata ela, e a gente tem aqui uma questão que é o seguinte: a Anne acaba descobrindo, a família dele acaba descobrindo que os dois tiveram uma determinada história há um tempo atrás. Levanta um pouquinho a cabeça. Então eles tiveram essa historinha aí, que eu não vou contar pra vocês, mas é uma coisa, os dois tiveram um pequeno envolvimento, entre aspas. Desse jeito tá bom. Se envolveram de alguma forma, vamos assim dizer. Vocês estão pensando poluição, mas não é isso não, calma, tá? Vão ler o livro pra saber. A Anne, deixa eu pensar aqui, o que eu vou dizer. A Anne, a família paterna dela tem hereditariedade na esquizofrenia. E a Anne, ela, né, teve depressão no passado e tal.
O que ocorre aqui, gente? Eu precisei pesquisar muito sobre isso, é um tema muito sensível, né? A família paterna dela tem o avô, o pai, e eu fui pesquisar os diferentes tipos também. Então, assim, esse livro engloba muita questão de doença mental. O pai da Anne, o Germano, ele tem isso. O avô da Anne, o Ícaro, ele tem. Só que os dois vivem de formas diferentes. Por exemplo, o pai da Anne, ele trabalha, ele dirige, ele vive... Óbvio, ele não mora sozinho, né? Porque é óbvio que não dá pra fazer isso. Mas ele trabalha, ele dirige, ele é formado em ciências contábeis, ele leva uma vida normal apesar das alucinações, né? Tem que tomar os remédios direitinho. E outra, ele é cristão. Ele frequenta a igreja, então a gente não tem aquela coisa do demônio, aquela coisa toda que o povo fala que esquizofrênico tá possuído. Não tem, ele é crente, ele frequenta igual eu, igual, né? Até mais do que eu, a fé dele é maior que a minha. Às vezes que eu vou falar, tem hora que só Deus na causa. E aí, tentar falar sério. E aí, eu vou contar pra vocês, sem dar muitos spoilers do livro, sem dar spoiler nenhum, como foi que ele foi chegando na minha vida, esse livro, gradativamente. Quem tá me apoiando é minha amiga Giovana, ela se propôs a fazer a capa. O livro tá temporariamente no Wattpad, então... Por enquanto, ele está sendo postado no Wattpad gratuitamente, que é durante o processo editorial que eu estou revisando ele. Ele vai para diagramação, vai para revisão ortográfica, vai para tudo. Então, ele está por enquanto no Wattpad ainda, em postagem, tá? Quem quiser ler, vai aqui no link da minha bio que vocês vão achar. O que acontece? Esse livro, a princípio, né, eu tenho como apoio a Giovana. A minha primeira leitora beta desse livro foi a Sara Croesi, eu espero não estar falando o nome dela errado. Ela chegou na primeira versão do livro, que era totalmente diferente dessa. Esse livro teve 3 versões. Essa tá dando certo, eu não pretendo mudar, mas as 2 primeiras foram um fiasco. Tinha personagem sem objetivo nenhum na história inteira. Tinha personagem que, tipo, não tinha... Era uns vilão meio tosco. Eu era muito criança nessa época do início do livro. E ela pegou essa primeira fase, essa primeira edição. Na segunda edição veio a Rebeca Rocha. Ela era uma leitora minha que já tinha um tempo. E eu acabei convidando ela para participar. As 2 têm verdadeira paixão pelo livro, né? Enfim, elas amam a história. A Rebeca mesmo chama o Fernando de titio Fernando. O Germano é o titio Germano. Ela se entrosou na família mesmo e é sobre, entendeu? Ela ama isso. E é uma coisa que ela gosta muito. E eu amo os surtos dela no livro, que eu particularmente acho maravilhosos. O que acontece? Foi uma loucura essa questão de pesquisas, porque para eu abordar transtornos mentais eu precisei pesquisar muito. O livro surgiu depois de uma leitura de um livro, mas eu não podia ficar presa só ao livro da Monique Machado, até porque seria plágio, eu não quero plagiar ninguém. Então eu fui atrás de fontes de pesquisa, não tenho ajuda direta de um psiquiatra. Então, eu e o tio Google e Jesus, como tá indo ultimamente, vai ficar assim até o final do livro, provavelmente. Então, eu pesquiso sobre a esquizofrenia para poder abordar o pai da Anne, a vida que ele leva, eu preciso pesquisar. O Fernando também, que é o protagonista, eu preciso pesquisar, porque eu nunca vi alguém assim. Então, como a movimentação é comprometida, eu precisei pesquisar, e muito, não foi pouco. Então, o que acontece? Acaba que exigiu muito de mim no começo. Eu tô na parte mais tranquila agora, que é a escrita. Mas a parte mais difícil para mim do livro foi as pesquisas, porque exige muito. Outra coisa, gente, abordar em livro cristão
transtorno mental tá me rendendo uma penca de preconceito. Já me chamaram de crente fogo de palha, de crente fajuta, de crente... Cara, que você não é... Eu tô sofrendo muito preconceito pelo livro, entendeu? Já aconteceu da pessoa me escorraçar e ela nem saber quem eu sou. Deixei claro, né, que... Enfim. Cara, deixa eu pensar aqui em outra coisa. Ela é uma questão, assim, né, que exige um certo cuidado também para não expor as pessoas, apesar de que tem algumas que eu quero expor, né? Tem algumas que eu tô doida pra expor, mas eu não posso expor, né? Porque é antiético. Então, cada história do livro tem uma base real. Eu só aumentei algumas coisas, mas cada trechinho do livro, cada capítulo tem uma base real. Cada personagem tem uma base real, nem que seja muito curta. Então, vamos supor, menos o Fernando. O Fernando realmente não tem como. O Fernando não existe, infelizmente. Se existir, pega o meu contato ali e fala comigo, amor, porque olha, amo esse homem. Mas assim, o restante, ou seja, o pai da Anya tem base real. O avô da Anya tem base real. A Anya tem base real. Os vilões do livro tem a vilã do livro, que é a Fernanda, tem uma base real muito forte de alguém que eu conheço e que eu não posso mencionar, porque senão o processo vem, né? Mas eu peguei. A vantagem é essa, gente. Se tem alguém que vocês não gostam, vocês escrevem um livro, transforma em vilão e mata depois no final. É só o que vocês fazem, tá? Dica aqui. Fica a dica da tia Rani. Mas é basicamente isso, que o livro é um livro muito forte, aborda temas muito fortes. Eu fiquei de bloqueio criativo durante uns 4, 5 meses, antes de trocar as duas versões. Essa versão já deu bloqueio criativo em mim também. É um livro que ele exige muito do psicológico da gente, até porque os personagens, com o tempo, eles vão crescendo e se reproduzindo. Então, eles exigem muito. Eles exigem muito da gente. Exigem demais da gente. O Fernando, então, ele tem hora que ele me pega, assim, ele me puxa pra dentro dele num nível que eu fico assim, filho, deixa eu respirar um pouquinho. Então, é um livro muito intenso. Esse livro vai para a Amazon daqui a algum tempo, né? Eu tô trabalhando muito o meu psicológico nele. Eu confesso que esse livro está sendo o meu livro mais terapêutico, é Porto Seguro. Por quê? Nele eu relato a minha verdade. Nele eu relato a minha vida, a vida de outras pessoas que me pediram para preservar, né? As identidades, enfim, história de parente, de leitor. Os próprios leitores também estão envolvidos. Uma tia minha tá lendo o livro, então acaba que me deixa bem, né? Ela acabou descobrindo algumas coisas sobre mim através da personagem da Anne. É um livro muito intenso. É um livro que... Deixa eu dar uma verificada aqui pra ver se tem comentário. Eu tô meio... Gente, cego é assim, calma aí. Deixa eu verificar aqui, peraí. Tô só vendo se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Oi, Camila. Já te vi aqui, mulher. Fica aí. Tu vai pegar uns spoilers, hein? Não é spoiler não, mas fica ligado aí, que eu sei que tu botou na listinha de leitura, então vai ler depois. Eu tô abordando verdades minhas aqui, então existe. Eu tô um pouquinho lenta porque eu tô lendo pelo leitor de telas do meu celular aqui, tá? Quem tá entrando eu vou vendo por aqui. Gente, é um livro que vale muito a leitura. Tá sendo muito libertador pra mim.
entendeu? Então quem tiver alguma dúvida sobre o livro, comenta aí que eu vou responder. Não posso expor, tá? Antes alguém, qual é a história real? Não posso expor os outros envolvidos. A minha eu até poderia colocar aqui, mas eu acho que tá muito cedo para falar disso agora. Tá muito cedo para me abrir sobre isso, mas lendo o livro vocês vão saber qual é. Só pela restrição que eu tenho de falar, Ami, qual é a tua parte real no livro? Vocês vão ver. Teve muito leitor que, depois de ler no Wattpad, constatou que qual era a história e me perguntou e falou comigo. É uma coisa que eu não posso expor. E os outros também não posso expor, né? Porque a pessoa me pediu pra não falar, apesar de eu querer, né? Porque, digamos que eu tive contato com um dos vilões ali, mas me pediu sigilo, né? A gente tem que respeitar o próximo, fazer o quê? Eu devo respeito ao próximo. E é isso. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa pra gente poder ter tempo ainda. Antes de vocês, não sei se eu tô despertando a curiosidade de vocês aqui, mas vamos lá. O cenário do livro, gente, é a minha cidade, Porto Velho. Você não tem noção, gente, de como é. A minha cidade, ela não tem nada. Então, eu tenho que deixar ela um pouquinho mais interessante. Tem alguns pontos turísticos. Vou olhar ela queimejando. Tem alguns pontos turísticos aqui bem interessantes, mas que eu nunca visitei. Por eu não enxergar, o cenário fica difícil de descrever. Mas o livro se passa na minha cidade. O único lugar que não é real é a empresa do Fernando. A Adriana Cosméticos, ela não existe, tá? Não venham procurar aqui que não tem. Não tem. Não tem base real aqui. É só... Eu menciono no livro a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e é basicamente o que tem aqui. O resto tem aqui... mas o Rio Madeira é bonito. Não, o Rio Madeira não é bonito. O Rio Madeira é poluído. E é sobre. Falo mesmo. Eu não sei por que patalhufas eu inventei de fazer o livro na minha cidade. Não sei se é por identificação com o livro. Uma bomba aqui pra vocês. Que eu contei já em um reel do Instagram, mas não contei em live. Eu quero ver o surto de quem tá aqui. O livro se passa na minha cidade porque meus personagens surgem e começou a chover, gente. Que na minha cidade, se cair é porque é a chuva, tá? Oh meu Deus, demorei tanto pra fazer live que choveu. A vilã do livro, o nome dela é Fernanda. E o que acontece? Toda vez que vem um personagem na minha cabeça, ele vem completo. Ele vem com voz própria, eu imagino a voz do personagem, ele vem com jeito de falar próprio, com o estilo próprio dele, entendeu? Então assim, eu não vou na televisão, pego o dublador, pego o ator pra fazer eles. Eles vêm na minha cabeça e eu desenho eles da minha maneira e descrevo eles como eu consigo entender que eles são. Então, o que acontece? A Fernanda, eu tenho a voz dela, eu tenho o jeito dela todo na minha cabeça. E eu estava em determinado lugar aqui da minha cidade, que eu não posso falar qual é, tá vendo? Porque eu não quero expor. E encontrei uma mulher com um nome e a voz idêntica da mulher. Eita, é tenso, né, gente? A gente escreve, a bicha, quase que eu falei, mulher, volta pro livro. Volta pro livro. Só volta pro livro e fica lá. Pelo amor de Deus, não vem me atentar aqui não. Foi muito medonho. Por quê? A Fernanda é muito explosiva. Muito explosiva. Se tu estiver vendo aqui, mulher, nada pessoal contigo não, tá? Mas fica no livro, pelo amor de Jesus Cristo. Então, assim, ela é muito explosiva. E ela foi fofa comigo, a mulher. Eu fiquei assim... Oi, boa tarde, né? Aí eu... não sei...
Será? Então, basicamente eu encontrei minha vilã na vida real. Tem tanta gente boa pra encontrar, né? Fernando, enfim, Anne. Encontrar logo Fernanda. Ô, bichinha cruel, Jesus. Por que logo ela? Se você for parente dessa mulher, você tá ligado que sua parente não é boa. Mas enfim. Esse livro, qual foi a minha intenção escrevendo Porto Seguro? É expor a importância do tratamento da depressão, de vários outros transtornos mentais, e falar um pouquinho, gente, de como a religião ela pode ajudar essas pessoas e como ao mesmo tempo ela atrapalha. Por quê? Quando se fala em depressão, esquizofrenia principalmente, você associa a possessão demoníaca, você associa a coisa cabulosa, né? Que o povo só vê coisa cabulosa nas coisas. E aí, deixa eu dar uma verificada aqui de novo, ver se tem algum comentáriozinho. Peraí. Gente. Oi, mãe. Minha avó tá aqui também. Tá. Então, ele expõe muita coisa do cotidiano que muito livro cristão não fala. Aliás, transtorno mental é até um estigma em livros. Por quê? É sempre aquele clichê, o psicopata que se apaixona. Primeiro que psicopata não ama ninguém. Psicopata não é nem doença pra ser curada. Psicopata é o quê? É uma pessoa que nasce malvada. Só isso. Sem sentimento nenhum. Falo mesmo. Então eu queria quebrar estigmas. Esquizofrênicos não são possuídos pelo... Me chamaram de crente fajuta, de crente coisado, entendeu? Claro que eu não sou crente, sou fogo de palha. Então eu pesquiso sobre isso, eu quero expor, quero mostrar que Deus ele pode curar você de algum transtorno mental, mas ele pode fazer você nascer com esse transtorno e pode cuidar de você enquanto você está assim. Eu já recebi depoimentos de pessoas que amaram a iniciativa, pessoas, uma moça inclusive esquizofrênica que me cumprimentou por ter feito isso. E é basicamente isso, gente. Eu quero quebrar estigmas, quebrar preconceitos. Eu tô sofrendo muito preconceito por esse livro. E eu não me arrependo de nada. Eu vou expor o que eu estudo. Eu tô estudando isso há quase um ano, então não é uma coisinha... eu não sou uma expert. Eu não sou, uau, nossa, interessante. Você é a rainha do universo. Não. Sou uma pessoa lenta. Eu sou um ser humano que estou estudando, aprendendo e tentando passar conhecimento para quem não tem nessa área. Então, vocês vão ver muito essa questão de transtorno mental sendo abordado de todos os tipos, né? Então eu gosto de explorar coisas que ninguém explora nos livros. Esse livro, ele é uma terapia para mim. Eu espero que seja uma terapia para vocês. Eu espero que vocês gostem da leitura. Eu não tenho mais o que falar aqui. Eu poderia ficar enchendo linguiça até amanhã, mas não vou fazer isso. Eu acho que eu já vou encerrar até. Mas o que eu tenho pra dizer é leiam. Ele tá temporariamente no Wattpad. Depois ele vai pra Amazon. Eu não sei se eu vou produzir audiobook. Quem quiser que eu produza o audiobook dele pra poder ouvir no YouTube, Spotify, avisa que eu produzo também o audiobook de Porto Seguro. Mas o intuito desse livro, como eu já falei, não esperem um romance clichê. Esperem muito drama. Só drama. No começo você chora, no meio você chora e você só sabe chorar. É só, não vai... Ai, o fofinho que se apaixonou pela mocinha, nananana. Não. O livro fala sobre um drama. O protagonista do livro não é um mocinho adolescente, não. É um homem de 46 anos. Que tinha tudo na vida e do nada adoeceu. Sem dar maiores explicações a ninguém. E vocês vão ficar sem explicação até ler. Entendeu? Eu espero passar a mensagem que eu quero passar no livro, né? Leiam um livro,
É só o que eu peço pra vocês. Como eu falei, eu não vou contar, não quero expor algumas pessoas, não quero me expor. Por enquanto, eu acho que quem lê vai captar a mensagem. E é isso, gente. Eu poderia falar aqui até amanhã pra tentar, né, preencher os 50 minutos que a gente tem de live. Mas eu só posso dizer, leiam Porto Seguro. E eu espero que esse livro toque vocês tanto quanto ele tá me tocando, tá? Espero que vocês gostem da história. Espero que o Fernando ensine alguma coisa pra vocês. Que Deus ensine pra vocês como ele me ensinou. Muitos dos dilemas que a Anne passa no livro, eu passei durante a escrita. Porque eu achei a carga dramática muito pesada. E eu precisei buscar entendimento em Deus para poder escrever esse livro. E eu espero que vocês encontrem algumas respostas sobre a vida de vocês aqui nesse livro também. Eu vou só verificar aqui, antes de encerrar, ver se tem alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário. Ué. Minha mãe, minha avó, tá todo mundo aqui. Meu tio tá aqui também. É isso, gente. Eu acho que já deu. Eu vou encerrar. Minha mãe pediu pra entrar aqui, não sei porquê. A senhora apertou alguma coisa aqui, mãe. Tava pedindo pra entrar. A senhora quer falar alguma coisa aqui? A senhora apertou pra participar. Ainda bem que eu não aceitei, senão a senhora ia aparecer aqui. É isso. Eu vou encerrar já, tá, gente? Os leitores acabaram não entrando tanto aqui, mas depois vocês vêem a live aí. É porque eu precisava fazer, precisava falar algumas coisas, expor algumas coisas, e é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Deixa eu só desativar aqui essa voz do meu celular. E é isso. Até a próxima live, gente. Tchau.